Muita paz a todos. No livro Ceifa de Luz por Emmanuel, ele trabalha a respeito da imunização espiritual. Interessante porque a gente conhece imunização biológica, essa que os cientistas estão na correria, que trabalham e a indústria farmacêutica ganha muito a respeito dessas descobertas. Isso é maravilhoso, isso é progresso. Só que imunização espiritual, a gente percebe que está além. E o próprio Cristo já dizia: alma sã, corpo são. Essa imunização seria uma defesa, como proteger, como que nós estamos em profilaxia para nos mantermos saudáveis. Tem uma fala de Mateus, que ele registrou de Jesus, capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo aqueles que vos perseguem. Amar os vossos inimigos. Se não tivesse o Espiritismo, nós não teríamos uma interpretação mais coerente a respeito de amar os vossos inimigos. Quando Jesus diz a respeito de amar os nossos inimigos, todo mundo, nós perguntamos para nós: mas como eu consigo amar uma pessoa que às vezes tirou um filho, tirou um parente, que nos traiu ou que fez horrores? Como seria isso? E a literatura espírita nos mostra que amar os inimigos é não guardar ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Por mais que a gente não consiga, nos primórdios aí, quando acontece alguma coisa, a gente dissolver isso. Mas com o tempo, a gente vai trabalhando isso em nós. Porque se nós guardamos ódio, rancor, uma raiva, um ressentimento, até porque quando é colocado imunização espiritual, nós estamos agindo o contrário. Porque quem fez, já fez. E nós que carregamos esses ressentimentos, nós é que vamos adoecer. Nós é que vamos cair aí numa cama, ficar debilitado, porque o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, quem tem é que adoece. Por isso que o Emmanuel diz: guardar ódio é beber veneno e esperar que o outro morra. Temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Quais? Aqueles que não concordam conosco. Respondam da área de todas as existências. Mormente, quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Quais? Aqueles que não concordam conosco. E quanto mais se trabalha no bem, quanto mais faz alguma coisa no campo da fraternidade, suscitam esses que não concordam conosco. E Jesus era o alvo. Eles não concordavam com Jesus. Mas por quê? Porque ele amava, porque ele era fraterno, porque ele curava, porque ele ajudava. Aí se tem vários adversários quando se trabalha no bem. Até lembrei do livro Paulo Estevão, nos mostra lá, falando para nós que o pessegueiro apanha muito, porque ele produz. Então, quem produz e trabalha no bem, está sempre alvo
de alguma discórdia, de alguma fala indesejável, de alguma crítica destrutiva. Os segundos, aqueles da nossa cultura, da intolerância, é interessante esse. Esse nós precisamos de trabalhar mesmo, porque é uma imunização espiritual. Ele vai citar várias situações e qualquer uma destas faz um estrago na nossa vida. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeramos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espíritos. Viu a quantidade colocada para nós? Todos estes são prejudiciais, são ofensivos, são negativos. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens, bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Gente, como a gente não pensava nisso antes. E Emmanuel vem fazendo para nós um raio-x dessa imunização espiritual. Porque às vezes a gente passa no nosso dia a dia e não damos nem importância para isso. Mas a pessoa tem aquela inveja, tem aquele olhar negativo, emana energia destruidora, uma energia ruim. Mas qual seria essa imunização que coloca para nós de forma em que nós estaremos bem? A gente sabe que o mal feito ele existe, mas se a pessoa estiver vibrando em sintonia de fraternidade, de amor, de solidariedade, essa energia não vai ter respaldo. Ela vai voltar ao dínamo de origem, vai voltar à fonte. Se eu penso mal de alguém, eu estou emanando energia ruim para ela. Mas se essa pessoa estiver vibrando num pensamento ali, numa sintonia de solidariedade, trabalhando no bem, a energia volta para mim, porque a fonte é que está doente, sou eu. E a outra pessoa não, está trabalhando bem. Então essa imunização espiritual, que das pessoas vão concordar conosco, porque está trabalhando bem, a gente tem que manter, trabalhando ali firme, com os pensamentos elevados, sentimentos bons, praticando o bem. Agora, a intolerância, nós precisamos de trabalhar conosco. Porque quando a gente não gosta de alguém, quando alguém não é simpático, a gente evita, a gente dá resposta curta, a gente é indiferente, a gente forma um grupinho e nesse grupinho não deixa as pessoas se aproximarem e ela nota. Assim, nossa, ali é só uma elite, um povinho, né, diferenciado. Não se faz amizade e não deixa fazer amizade com as pessoas. E isso, esse fato da gente não dar importância, não dar atenção, isso é grave. Porque Jesus dava atenção o tempo todo, trabalhava o tempo todo. No momento em que ele deu atenção de 5 horas, a tarde toda para um, os
Olha a ovelha desgarrada. A preocupação de Jesus não é com as 99 que estão indo no caminho certo, mas sim naquela que está indo para o abismo, para as trevas. As outras estão bem, estão indo certinho. E nós, em vez de darmos atenção em quem não está bem, nós queremos ficar bem com aqueles que estão bem. Lógico, faz parte, nós precisamos disso. Só que aí a gente não entendeu o Evangelho. Nós selecionamos as nossas amizades, com quem queremos conviver, com aquelas pessoas que queremos estar junto. Esse é o nosso grande erro. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos a convivência com o mal. Mas Jesus, amar o inimigo, não pediu para a gente ser conivente, omisso, estar ali junto, bater nas costas com falsidade. Imagina isso. Isso não existe. Não pediu para a gente ser conivente com o mal. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Essa imunização de estarmos saudáveis, alma sã, corpo são, é estarmos de bem com a vida. Ah, mas fulano não concorda, fulano... Beleza, nós não podemos obrigá-lo, mas nós não podemos cair na sintonia dessa pessoa também. Vamos orar, isso é importante. Como diz Emmanuel, trabalhar, amar e servir. Porque a espiritualidade se compraz com os nossos pensamentos, sentimentos e boas ações. E a ligação que eles têm para conosco é fluídica, mental e moral. Isso é muito bom para a gente refletir, tirar aí das nossas mentes aquelas superstições, aquelas ideias que não coadunam, as crendices. Que Jesus nos ampare, né?